O CEO Alex caiu de surpresa numa emboscada perigosa, bem no caminho que levava à fazenda de Tuna. O ataque repentino, sombrio e misterioso deixou o ar sufocante e todos chocados diante da ousadia do agressor. Será que Alex conseguirá escapar das mãos cruéis e salvar a própria vida? Terá ele forças para superar o perigo que o cerca? Enquanto isso, Tuna, com o amor, a coragem e a intuição de uma mulher, o que fará ao saber que o homem em quem mais confia e ama foi atacado de forma tão covarde, a resposta pode mudar o destino dos dois para sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os momentos de tensão, drama e surpresas que ainda estão por vir na história entre o CEO Alex e a mãe solteira Tu. Quando os primeiros raios da manhã atravessaram suavemente a janela de vidro, iluminando o escritório luxuoso, Alex já estava sentado à sua mesa de trabalho. Como um CEO atarefado, ele mantinha o hábito de acordar cedo, iniciando o dia com disciplina e foco. No silêncio do ambiente, seus olhos afiados percorriam cada número, cada linha dos relatórios dados, cruciais sobre o lote de mercadorias, prestes a ser exportado, um contrato de grande importância para a empresa. De repente, o toque do telefone quebrou a tranquilidade. Alex atendeu imediatamente. Do outro lado da linha, a voz da secretária soou apressada, mas firme. Senhor diretor, pedimos que venha à empresa o quanto antes. Há alguns lotes que precisam da sua inspeção direta antes do envio. Sem hesitar, Alex recolheu os documentos, vestiu o casaco e saiu de casa. Ao chegar com seu carro de luxo ao portão da empresa, encontrou a secretária já à sua espera, segurando um grosso maço de relatórios. Nos olhos dela era visível a preocupação. Aquela remessa tinha um valor imenso e necessitava da confirmação oficial dele. Alex não se limitou a passar pelos lotes, ele mesmo verificou cada um no armazém. Observou desde as embalagens, os rótulos, até os registros contábeis. Nenhum detalhe escapou ao seu olhar atento. Essa cautela fez com que todos os funcionários presentes permanecessem em silêncio, ao mesmo tempo tensos e admirados com o rigor e o profissionalismo do CEO. Quando terminou, Alex apenas assentiu e deixou escapar um leve sorriso de alívio. Tudo estava em ordem, pronto para o envio. No entanto, ao sair do armazém, um pensamento tomou conta da sua mente. Ainda havia algo mais importante naquele dia: a visita à fazenda de Tuna. Não era apenas uma visita casual. Alex queria entregar pessoalmente a ela o novo celular que havia escolhido com tanto cuidado. Um presente simples, mas carregado de afeto e atenção silenciosa. Além disso, ele estava ansioso para rever o pequeno Henry, o menino adorável, que de forma inesperada havia suavizado o coração endurecido pelo trabalho. Com passos apressados, Alex voltou para o carro. A estrada à sua frente parecia longa, mas para ele tornava-se cada vez mais curta. Em seu olhar brilhante de expectativa, já se formava a imagem da fazenda verdejante, acompanhada pelo sorriso doce de Tuna e pelo olhar inocente de Henry, o destino que agora representava um refúgio cheio de amor. O carro de Alex avançava pela estrada arborizada que levava à fazenda de Tuna. A tarde estava serena e fresca, com o canto dos pássaros e a brisa suave, balançando as copas das árvores. Alex estacionou sob uma sombra, desceu do veículo com o coração acelerado e em suas mãos carregava uma pequena caixa. O presente que havia escolhido, com todo cuidado, um celular novo para Tuna. Seu peito se enchia de expectativa ao imaginar o sorriso delicado dela e o olhar inocente do pequeno Henry. Mas antes que pudesse alcançar o portão da fazenda, uma sombra surgiu de repente pelas suas costas. Era o ex-marido de alguém que Alex jamais imaginaria encontrar ali. Com um pedaço de madeira pesado nas mãos e os olhos vermelhos de ódio, ele avançou sem piedade. Alex apenas ouviu o som cortante do ar antes de ser atingido. O golpe brutal o derrubou no chão e a pequena caixa foi arremessada para longe. A respiração dele ficou ofegante e a consciência começou a se apagar na escuridão.
O agressor não parou. Agachou-se e revistou Alex com um olhar ganancioso, até arrancar o celular, o presente que seria entregue a Tu-na, e abriu um sorriso de triunfo. Dentro da fazenda, Tuna estava ocupada com os afazeres do dia, quando de repente um pressentimento estranho apertou seu coração. Deixando tudo de lado, apressou o passo para fora. Ao ver o carro familiar de Alex estacionado diante do portão, sentiu um instante de alegria, mas logo a angústia tomou conta ao perceber que ele não estava por perto. Ao se aproximar, a cena a fez gelar por completo. Alex jazia imóvel no chão, o rosto pálido. O corpo dela tremeu. Os olhos marejaram. Correndo até ele, ajoelhou-se e o tomou nos braços, soluçando. Alex, Alex, o que aconteceu com você? Moradores das redondezas ouviram seus gritos e vieram correndo. Levaram Alex para um canto à sombra, ajudando Tu-na a prestar os primeiros socorros. Com as mãos trêmulas, ela enxugava o suor da testa dele, enquanto o coração era dilacerado por um medo lancinante se algo acontecesse a Alex. Como ela e o pequeno Henry conseguiriam seguir em frente? Aquele homem que já era seu porto seguro a deixaria para sempre. No meio do desespero, uma centelha surgiu. Alex moveu-se levemente e seus olhos primeiro turvos foram se abrindo. Tu-na desabou em lágrimas, apertando-o nos braços trêmulos. Alex, você voltou. Graças a Deus. Imediatamente os moradores chamaram a polícia. Minutos depois, os agentes chegaram ao local. Mesmo debilitado, Alex conseguiu relatar o ocorrido, desde a sua chegada à fazenda até o momento em que foi atacado pelo ex-marido de Tuna e perdeu o presente que trazia para ela. A tranquilidade do campo foi substituída por uma tensão sufocante. Os vizinhos se reuniram, comentando indignados diante da brutalidade do ataque. Sob a luz do entardecer, a fazenda antes pacífica transformava-se em cenário de uma tempestade, marcando o início de dias turbulentos para Alex e Tu-na. Assim que receberam a denúncia dos moradores, as autoridades policiais entraram imediatamente em ação. Uma operação de emergência foi instaurada ainda naquela tarde. Cada depoimento das testemunhas, cada detalhe, por menor que fosse, foi registrado com precisão, pegadas profundas no solo endurecido, galhos quebrados espalhados pelo caminho, até mesmo marcas de lama deixadas pelos pneus. Todas essas pistas, como peças de um quebra-cabeça, conduziam a equipe cada vez mais perto da verdade. Com base nas informações de transeuntes, a polícia rapidamente delimitou a rota de fuga do agressor. As equipes de investigação foram acionadas sem demora. Seguindo cada rastro fresco, cada pegada marcada no chão, eles avançaram até uma pequena floresta próxima à fazenda. Não demorou muito para que a figura do suspeito se revelasse. Era o ex-marido de Tu-na. Seu semblante estava cansado, mas os olhos ainda refletiam fúria. Em suas mãos, o celular roubado de Alex brilhava como um troféu. Convencido de que ninguém o encontraria tão rápido, ele se mostrava despreocupado. Mas nesse instante, Alex, embora ainda enfraquecido pelo ataque, exigiu estar presente no confronto. Quero olhar nos olhos dele. Do homem que me feriu e tentou roubar a nossa felicidade, disse com voz rouca, mas firme. Ao lado dele, Tuna apertava sua mão com força, o olhar cheio de angústia e ao mesmo tempo de coragem, como se quisesse lhe transmitir energia. Os agentes cercaram o suspeito em silêncio. Num piscar de olhos, uma ordem firme ecoou, cortando sua rota de fuga. O homem entrou em pânico, se debatendo e vociferando insultos, mas diante da destreza e da força da polícia, foi rapidamente dominado. O celular foi recuperado e devolvido a Alex. O ar pesado pareceu congelar por um momento, até explodir em suspiros de alívio e murmúrios entre os que assistiam à cena. Tuna, tomada pela emoção, deixou as lágrimas escorrerem sem controle. Jamais imaginou que seu ex-marido pudesse se afundar em tamanha cegueira e crueldade. Alex virou o rosto para ela, o olhar firme e ao mesmo tempo terno. Não se preocupe. Tudo vai ficar bem.
Murmurou ainda frágil, mas cada palavra soava como uma promessa inabalável. Naquele instante, Tuna compreendeu Alex. Já não era apenas um homem em sua vida, mas o único alicerce em que ela e o pequeno Henry podiam confiar. Aquela tarde que parecia começar tranquila, transformou-se num marco decisivo. O dia em que uma operação policial de emergência foi deflagrada. E também o momento em que o vínculo entre Alex e Tuna foi forjado no fogo da provação. Uma prova de vida e morte que ambos carregariam para sempre, como testemunho de uma união impossível de ser rompida. E vocês, o que acham? Depois deste choque que parecia impossível de superar, para onde irá o relacionamento entre Alex e Nascerá que Tuna terá forças suficientes para se levantar e proteger o homem que pouco a pouco se tornou o maior apoio para ela e seu filho. E o ex-marido dela, cheio de rancor e ressentimento, será que realmente vai parar por aqui ou voltará com um plano ainda mais sombrio e perigoso? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os próximos acontecimentos cheios de tensão, surpresas e emoção nesta história marcada por tempestades, mas também por sentimentos profundos. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, công an lập tức vào cuộc. Một chuyên án khẩn cấp được thành lập ngay trong buổi chiều hôm đó. Từ lời khai của nhân chứng, từ chi tiết nhỏ mà người dân chứng kiến đều được ghi chép cẩn thận. Mọi việc, mọi dấu hiệu tại hiện trường được thu nhập, từ dấu giày in hẳn trên nền đất khô cứng cho đến những lá cây trên con đường dài dẫn ra ngoài. Dựa vào thông tin của người dân đi đường, công an nhanh chóng khoanh vùng hướng di chuyển của kẻ gây án. Các mũi trinh sát được triển khai ngay lập tức. Họ lần theo dấu vết mới và những dấu chân in trên nền đất với vài vật dụng rơi rẽ. Với đó tất cả đều chỉ về một hướng duy nhất, con đường dẫn ra khu rừng nhỏ gần trang trại. Không mất thời gian, công an đã phát hiện tung tích của người đàn ông đấy. Và ngay lúc này Alex sau khi bị đánh đã kiên quyết đề nghị được tham gia đối chất. Anh muốn tận mắt nhìn thấy kẻ đã ra tay hại mình và cướp đi món quà mà anh dành cho Tử Na.